Olá, querida turma da terceira série, o professor Euler está de volta com mais videoaula. Vamos hoje dar continuidade nos nossos estudos, né? Espero que vocês todos estejam todos bem. Hoje nós iremos falar um pouquinho mais de um novo conteúdo, né? Que vamos explorar um pouco mais. Bom, então nesse momento eu convido você a vir fazer parte desse grupo de estudo, a vir aqui junto com o professor estudar e aprender mais sobre matemática, tá bom? Se você quer aprender matemática, está no lugar exato, ok? Então nesse momento eu convido você a pegar o seu material didático, o seu livro didático, o seu caderno, o seu livro de atividades e deixar aí do lado, tá? A sua agenda também é importante para você anotar as informações, beleza? Bom, então nesse momento eu estarei minimizando a minha tela e compartilhando com vocês a aula de hoje. Acompanhe aí a nossa aula. Vamos lá. Então a nossa aula ela vai ser baseada no livro didático da página 33 a 39, ok? Então na página 33 a 39 nós vamos começar a explorar a geometria analítica, tá bom? Nós vamos falar da geometria analítica. Professor, como assim? Pessoal, a matemática ela é subdividida aí com algumas áreas específicas, né? Existe aí a geometria plana, geometria analítica, existe também a probabilidade, a estatística, né? Então são ramificações aí da matemática. E nós iremos fazer exploração hoje da geometria analítica, né? Os princípios básicos vocês já aprenderam aí nas séries anteriores. Por exemplo, do plano cartesiano, identificando qual é a quantidade de quadrantes, o eixo das abscissas, das ordenadas, né? O par ordenado, os pontos, tudo isso você já aprendeu. Então a gente vai fazer o que aqui? A gente vai complementar esse aprendizado que você já trouxe aí, né, das séries anteriores, tá bom? Então nesse momento vocês já começam a entender um pouco mais aí da utilização da geometria analítica. Professor, e em que momento eu vou utilizar isso na minha vida? Bom, começando aí por referência, né? Ponto de referência quando você vai fazer aí o estudo de localização, certo? A localização é algo que nós utilizamos constantemente e é algo que faz ligação aí com o plano cartesiano, certo? As coordenadas. A geografia, a história, qualquer outra disciplina tem envolvimento aí com a geometria analítica, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Nós vamos falar hoje do plano cartesiano, a nossa videoaula, né? Eu quero que você acompanhe aí em relação ao plano cartesiano. E dentro das propriedades do plano cartesiano, nós vamos começar a falar aqui sobre o estudo, né, dos quadrantes. Coisas básicas que vocês já estudaram, como eu falei anteriormente. Bom, vocês sabem aí que o plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes, certo? E esses 4 quadrantes a gente aprende aqui em relação somente com equações, que eles são divididos aí com positivo, né? Aqui com sinais positivos, aqui nós temos positivos e negativos, aqui somente negativos e aqui positivos e negativos. Só lembrando que no eixo X, né? Aqui nós temos o eixo X, nós temos o eixo das abscissas, né? E o eixo Y é o eixo das ordenadas, correto? Bom, então, se você for acompanhar aí no seu livro didático, na página de número 34, você vai ver aí o estudo, né, em relação ao plano cartesiano. Então, vai falar um pouquinho aí para você sobre os pontos, como encontrar um ponto no plano cartesiano, né? Que é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Então, eu quero que você acompanhe aí o estudo do professor e depois a gente vai para o livro didático para a gente ver aí como é feito as questões, né, no livro didático. Beleza? Tranquilo? Vamos junto, pessoal. Vamos lá. Então, vamos falar a primeira parte aí do nosso estudo, né? Da distância entre dois pontos. Se vocês acompanhar daqui a pouco no livro, vocês vão acompanhar, né? A gente vai falar um pouquinho mais aí também do plano cartesiano, tá bom? Bom, na distância entre dois pontos, esses pontos eles vão estar localizados no plano cartesiano, vai existir aí uma fórmula, né? E essa fórmula é justamente utilizada para você determinar a distância entre esses pontos. Claro que essa informação você vai ter, né? Ou se você não tiver, você vai ter que montar uma equação para determinar esse ponto, né? E que ponto é esse, professor? É o ponto A, é o ponto B, o ponto C. E o que vem dentro desses pontos? As ordenadas.
Por exemplo, vocês estudaram aí, ó, na segunda série provavelmente, sobre o estudo aí das matrizes, né? Das matrizes determinantes. E na matriz você encontrava lá linha e coluna, né? O elemento na linha e na coluna tem um endereço. E aqui no nosso estudo de plano cartesiano, na geometria analítica, não é diferente. Você vai encontrar um ponto e quando eu te dar esse ponto, você vai descobrir ele aí no plano cartesiano. Só lembrando que primeiro nós temos o nosso, as nossas ordenadas, né, em relação a esse ponto. Primeiro vem valor de x e depois vem valores de y, né? Ou seja, eixo das abscissas e depois eixo da ordenada. Você vai observar e encontrar esses elementos dentro desse padrão, né? É um padrão e não pode ser alterado. Beleza? Vamos lá. Então, a fórmula que nós vamos encontrar aqui, ó, para calcular a distância entre dois pontos, é essa aqui, ó. É a diferença entre o x2 menos x1, né? Aqui elevado ao quadrado, mais a diferença do y menos 2 menos y1. Professor, e quem são esses números aqui? Pessoal, esses números aqui, ó, que nós temos x2, x1, y2 e y1, são as nossas coordenadas, né? E essas coordenadas vocês vão ter elas, tá bom? Para você fazer o cálculo. E através aqui da propriedade do radical, você vai fazer aí, ó, a utilização da raiz quadrada e determinar a distância entre esses pontos. Só lembrando, lembrando dessa fórmula aqui, ó, não tem mistério. É só você aplicar aqui diretamente a resolução e aí você já vai estar respondendo, tá bom? Bom, então observe aí no nosso livro didático para a gente fazer aí uma junção do plano cartesiano e da distância entre dois pontos. Vamos lá para o livro didático. Acompanhe com o professor aí, vamos lá. O nosso estudo começa aqui, né, unidade 23 da geometria analítica, né? Nós temos aqui uma imagem, né? Com certeza isso aqui é uma imagem geográfica. E aqui está sendo tratada a localização. Olha só, os satélites vasculham toda a superfície da Terra e o fundo dos oceanos. Podem ser programados para localizar pontos quaisquer e enviar imagens ou informações sobre deslocamento e trajetória. A localização de navio, por exemplo, é feita por meio de algumas informações. Explique quais informações são necessárias para a localização de um ponto qualquer na superfície do nosso planeta. Bom, as informações que você precisa saber aí para a localização, né? Você tem que ter uma referência. Como assim, professor? São justamente as nossas coordenadas. Por exemplo, eu moro na rua, por exemplo, na rua, sei lá, rua Manaus, né? No bairro Compensa, só exemplo, né? Rua Manaus, bairro Compensa. Eu não sei se existe a rua, mas aí eu estou dando uma localização específica, né? E essa localização, ela está diretamente envolvendo o nome da rua e especificamente o bairro. O que quer dizer isso, professor? Que essa informação, se eu colocar em um GPS ou em qualquer rota, né, que possa me levar assim de localização, né, eu vou chegar nesse objetivo, que é nesse endereço. Agora, se eu trocar a ordem, eu não vou conseguir localizar. Então, é muito utilizado, por exemplo, para identificar os satélites, identificar os navios, né? E não só o navio, mas qualquer informação de ponto. Só lembrando que ponto é qualquer referência, né? Por exemplo, a gente aqui na Terra é um ponto de referência para quem está no espaço, né? Mas também um ponto aí da sua caneta, em cima do seu livro ou do seu caderno, é um ponto de referência, tá? As estrelas são ponto de referência, né? Então, todos esses elementos que a gente vai estar citando, vocês vão observar aí como que é a referência, tá bom? Bom, vamos aí para a página 34 da continuidade no nosso conteúdo. Bom, aqui nós temos, ó, o nosso plano cartesiano, que é o conteúdo que nós vamos estudar agora. Ao estudar funções, você elaborou alguns esboços de gráficos, né? Atribuindo valores da variável independente x e obtendo correspondentes valores para a variável dependente y. A cada par ordenado, que nesse caso x e y, você associou um ponto no plano e ligou esses pontos convenientemente, obtendo o gráfico da função, né? Como, por exemplo, a seguir, o gráfico da função real definida por y é igual a f de x, que é igual a seno de x, né? Aqui nós temos o gráfico da função seno de x, beleza? Tranquilo. Então, a gente já explorou isso aqui, ó, que eu falei para vocês agora há pouco sobre os quadrantes, né? Olha só, como os eixos são orientados, convenciona que a reta indica o sentido positivo. Além disso, é importante destacar, olha o destaque aqui, ó. O eixo horizontal, representado por x, é o eixo das abscissas, que a gente já aprendeu lá desde o 9º ano, né? E o eixo vertical representa o eixo das ordenadas.
Os eixos dividem o plano em 4 quadrantes, né? Os eixos são graduados e ambos utilizam a mesma unidade de medida. Podemos localizar qualquer ponto no plano por meio de suas coordenadas. Só lembrando que nós temos aqui, ó, o ponto P, né? E a localização está em coordenadas A e B, né? Nós temos aqui, ó, o nosso par ordenado, certo? O ponto P e o par ordenado A e B. Então o encontro aqui está em A nesse ponto e B nesse ponto. Temos o ponto P, né? Bom, então como é que eu localizo um ponto, professor, aí no meu plano cartesiano? Primeiro eu vou pegar o número que está na frente, que é o valor de x, né? E o segundo elemento aí, que é o meu par ordenado, vai em valor de y. Bom, esse valor aqui, o ponto, no caso A, está no eixo das abscissas. E o ponto B, né, aqui a coordenada em relação ao elemento B, está no eixo das ordenadas, certo? Que é o ponto B. Então, fazendo o cruzamento das duas informações, eu chego nessa localização aqui, que é o ponto P. Digamos aí o ponto de encontro, certo? Beleza, vamos adiante. Num sistema de coordenadas cartesianas, há uma correspondência biunívoca entre os pontos de um plano e um conjunto de pares ordenados de números reais. Essa palavra é difícil, tá? Isto é, a cada ponto do plano associamos um par ordenado e, reciprocamente, a cada par ordenado associamos um ponto no plano. No plano cartesiano, a seguir, estão representados alguns pontos. Cada quadradinho tem o lado medindo uma unidade de comprimento. Olha só. Se porventura, em algum momento, eu pedi para você localizar os pontos nas coordenadas, você precisa aí seguir o padrão. Qual é o padrão, professor? Primeiro eu vou observar o eixo de x, o elemento no eixo de x, que é das abscissas, e depois vou observar o elemento no eixo das ordenadas, no eixo de y, né? Então, complete a tabela com as coordenadas dos pontos. Nós temos aqui A, né? A abscissa. Onde é que está o ponto A? Nós temos aqui o ponto A. Se é uma unidade, no eixo de x. Então, vou observar aqui, ó. Então, quantas unidades tem aqui do ponto A? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, ó, como é negativo, o ponto A equivale a menos 10, né? Então, vamos lá. Vamos observar aqui e preencher aqui a abscissa do ponto A. O ponto A, a abscissa, né? Deixa eu completar aqui já, utilizando os nossos valores. Menos 10 é o ponto de A, né? Menos 10 é a localização em A. Beleza, vamos colocar aqui na posição. Bom, se o ponto A abscissa é menos 10, quanto que seria o ponto na ordenada? Na ordenada, né, nós temos aqui agora um valor de x, ó, o ponto A. É só cruzar a distância, né, desse ponto de origem aqui da reta até chegar no ponto A. Nesse caso temos uma distância, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é a mesma distância, né? Então aqui nós temos a ordenada menos 10 também, né? Cadê? Vamos verificar aqui. Só confirmando. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. O ponto A está bem aqui, né? Então não é menos 10, desculpem, é 8. Então refazer aqui. Vamos só apagar esses dois elementos para a gente preencher aqui bem correto. Vamos lá, aqui é menos 10, né? Menos 10 em A, na abscissa, né? E na ordenada é menos 8. Por que menos 8, professor? Porque o meu eixo de x, para o meu lado direito eu tenho valores positivos e para o meu lado esquerdo eu tenho valores negativos, né? No meu eixo de y, a mesma coisa. No caso, se for pensar, para cima de 0 eu tenho valores positivos, para baixo de 0 tenho valores negativos. Bom, eu vou fazer esse exemplo e você vai seguir e preencher os demais, né? Bom, achamos o ponto da abscissa, menos 10, a ordenada menos 8. Qual vai ser a coordenada? Cuidado, pessoal, porque a coordenada segue um padrão, e eu falei para vocês qual é esse padrão. Então, nesse caso, a coordenada vai ser quem? Vai ser menos 10, né? Vamos colocar, abre sempre um parêntese, tá? Coordenada sempre está entre parênteses. Menos 10, vírgula, menos 8. Fecha parêntese. Ok?
Então, essa aqui é a nossa coordenada do ponto A, correto? Então, nós temos aqui, ó, ponto A, abscissa menos 10, ordenada é menos 8. E as coordenadas é menos 10 e menos 8. Beleza? Tranquilo? Agora eu vou deixar para você completar essa tabela aqui bem feita, para você tirar qualquer possível dúvida, tá bom? Se você tiver dúvida, o professor vai estar aqui para te ajudar. Agora vamos responder as questões aqui abaixo. Vamos lá. Bom, temos aqui, ó, responda as questões propostas. Se um ponto pertence ao primeiro quadrante, o que é possível afirmar sobre suas coordenadas? Eu vou levar você para outra tela, que lá você vai já estar com as respostas, tá bom? Eu vou perguntar e responder lá, tá bom? Então, olha só. Se um ponto pertence ao primeiro quadrante, o que é possível afirmar sobre as suas coordenadas? Vamos lá. Bom, o que nós podemos confirmar é que, olha só, vamos ler mais uma vez. Se um ponto pertence ao primeiro quadrante, o que é possível afirmar sobre suas coordenadas? Que elas são positivas, né? Por quê, professor? Ó, tá aqui no primeiro quadrante, certo? Em relação ao eixo Y. Então, se está aqui no primeiro quadrante, nós podemos confirmar em relação a esse quadrante que o eixo ele vai ser positivo, né? Então, se o ponto pertence ao primeiro quadrante, o que é possível afirmar sobre as coordenadas? Que eles são positivos. Então, você vai responder bem aqui, ó, serão positivos, ok? E se o ponto pertencer ao terceiro quadrante? Bom, se no primeiro quadrante ele foi positivo, no segundo era positivo ou negativo, o que significa que ele vai estar aqui no terceiro quadrante? Esse valor ele vai ser somente negativo, então as suas coordenadas vai ser negativa, correto? C. O que se pode afirmar sobre as coordenadas de um ponto que pertence ao eixo das abscissas? Bom, se ele está aqui no eixo das abscissas, pessoal, ele está aqui no eixo das abscissas, em relação aqui ao eixo das ordenadas, qual vai ser o ponto dele? Na hora que tocar nessa reta, qual vai ser esse ponto? Esse ponto, a qualquer momento que toca aqui na reta do eixo X, vai ser 0, né? Então nós podemos afirmar aqui, ó, o que se pode afirmar sobre as coordenadas de um ponto que pertence ao eixo das abscissas é que no eixo das ordenadas vai ser igual a 0, tá bom? E você responder aí a letra C. Temos a letra D. E se ele pertencer ao eixo das ordenadas? Bom, se ele pertencer ao eixo das ordenadas, ele terá abscissa igual a 0, né? Então, no eixo das abscissas, ele terá a ordenada igual a 0, e no eixo das ordenadas, ele terá a abscissa igual a 0, né? Agora, temos a letra E. Você pode pensar a distância do ponto B à origem do sistema de coordenadas cartesianas como hipotenusa de um triângulo retângulo. Desenhe no plano cartesiano e calcule essa distância. Bom, essa atividade eu vou deixar para você. Ela é individual aí, você vai fazer, tá bom? Essa atividade aqui da letra E. Beleza? Bom, agora nós vamos dar prosseguimento na próxima página. Acompanha aí. Já aqui na página de número 36, né, nós temos uma figura aqui para responder, fazer a nossa análise. Temos aí, ó, como o nosso tempo é curto, vamos adiantar um pouquinho, né? Letra A. Quais são as coordenadas do ponto P? Coordenada do ponto P é 9 e 6, correto? Porque 9 em X, 6 em Y. Qual é a medida do maior ângulo formado pelos eixos das coordenadas? Vamos lá. Bom, como ele é um eixo suplementar, né? Temos aqui 60 graus é o maior eixo. E o suplementar desse eixo aqui de 60 graus vai ser 120, correto? Porque nesse caso aqui, ó, nós teremos o suplementar dele, né? Ou seja, a junção desses 120 mais 60 vai dar 180 graus, que é um ângulo raso. Beleza? Então aqui, ó, qual é a medida do maior ângulo formado pelos eixos das coordenadas? É 60 graus. Temos a letra C. Como você calcularia a distância do ponto P à origem do sistema das coordenadas cartesianas? Através da diagonal. Não esqueça, vou deixar essa letra C aqui para você e a letra D também, né? Para você responder aí na sua casa com bastante cuidado. Não precisa ter pressa para responder, tá bom? Bom, aí nós vamos falar aqui um pouquinho aqui sobre Pierre de Fermat, né, que foi um grande matemática, e René Descartes, né? Esses nomes aqui, pessoal, eles são muito importantes aí no estudo da matemática. Por quê, professor? Porque através deles que conseguiu fazer a prova aí no estudo da geometria analítica, né? As colaborações deles é que chegou hoje nas fórmulas que nós estudamos e aprendemos no ensino médio e ensino fundamental, tá bom? Bom, agora vamos para a página número 37, acompanhe aí. Aqui nós começaremos a falar a distância entre dois pontos, né? Sobre o assunto que nós começamos a falar no começo da aula. E aí vai ter três situações aqui para você responder, tá? Você vai responder aqui
situações pessoais, tá bom? Você vai responder de acordo com aquilo que você concorda, né? A sua ideia aqui. Agora nós vamos para o principal, que é na próxima página, que é a página 38. Eu vou comentando aqui aos poucos, tá, pessoal? Aqui na página 38 temos a fórmula, né? Como chegou aqui a fórmula geral. Observe que a fórmula já mostrei para vocês, né? Temos a diferença aqui entre dois pontos, né? Vocês podem observar. É a mesma fórmula que mostrei agora há pouco para vocês. Essa fórmula vamos utilizar ela a partir de agora. Olha só. Temos a primeira questão, determine a distância entre dois pontos, A e B. Como é que eu vou determinar, professor, a distância entre dois pontos? Eu irei fazer para vocês aqui, ó, junto com vocês, a letra A eu vou deixar para você e a letra B eu vou deixar para você. Vou fazer a letra C, que é um pouquinho mais complexa, tá bom? Vamos lá para a letra C. Acompanhe aí a resolução, como é que é feito o cálculo aí na letra C da distância entre dois pontos. Só lembrando aqui, ó, que nós temos as coordenadas aqui na questão, tá? Vamos lá. Não esqueça da fórmula, né? Aqui a fórmula, né? A diferença aqui entre x2 menos x1 e y2 menos y1, que é a coordenada. Agora vamos para a questão. Bom, temos o ponto, né? Vamos fazer a letra C. Opa! A letra C nós temos aqui, ó, as informações aqui. Então é só representar aqui na fórmula. Quem é o x1, professor? Raiz de 2. E quem é o x2? Menos 3 raiz de 2. Quem é o y1? É 4. Quem é o y2? É o 5. Então a diferença não é a diferença deles dois aqui, ó, dos dois principais em relação a x1. Então tá aqui, ó, raiz de 2, né? Por que que ele ficou mais, professor? Porque menos vezes menos vai dar mais, né? Então 3 raiz de 2 elevado ao quadrado. Mais da fórmula 4, que é o y1, menos da fórmula, né? E 5, que é o y2, ok? Elevado ao quadrado. Bom, aqui você já sabe fazer isso aqui, tenho certeza, né? Aqui você aplica a propriedade, a observação aqui, ó, página 38 do livro didático, tá bom? Bom, então aqui você já sabe fazer esse passo. O que você vai fazer? Aqui nós temos um quadrado da soma de dois termos, né? Então o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então isso aí você já sabe fazer. A gente vai para esse passo. Resolvendo aí esse trinômio quadrado perfeito, mais 4 menos 5 dá menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1. Tá aqui 1, ó. Tá? Resolvemos aqui esse teorema. Opa, desculpa, teorema não. Resolvemos aqui esse produto notável, né? Tá aqui o produto notável resolvido. Ok? Temos descobrindo a distância de ponto A e B. Bom, depois de resolvido isso aqui, ó, 2 ao quadrado, que é o primeiro termo e o segundo termo, nós vamos fazer a segunda parte. Raiz de 2 elevado ao quadrado é raiz de 4. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2, né? Mais 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes raiz de 4. Quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2, né? Então vai ser 6 vezes 2. Mais 3 elevado ao quadrado é 9, né? 9 vezes 2, porque a raiz quadrada de 2 vai dar 2, vai dar 18. 18 mais 1 aqui do resultado dessa subtração. Bom, agora é só somar os valores, né? Vamos ter 2 mais 6 vezes 2 dá 12. 12 mais 18 vai dar 30. 30 mais 2, 32. 32 mais 1 vai dar 33. Então, a distância entre os dois pontos vai ser raiz quadrada de 33. Ok? Fizemos aí a letra C. Copie aí no seu caderno ou no seu livro, né? Bem legal, bem lindo aí, seguindo aqui o modelo do professor. Faça aí a letra A e a letra B, ok? Vamos aí para o próximo item. O professor resolveu o próximo item. Eu resolvi aí para você para retirar dúvida, né? Nesse caso é a segunda questão aí na página 38. Continua, vamos lá. Vou ler aqui o problema e aí você acompanha a resolução aí. Considere que o ponto P, K e 2 é equidistante do ponto A, 2 e 4 e B, 3 e 1. Determine o valor da constante real K. Ele quer determinar o valor da constante real, K, né? Então vamos determinar. O que a gente pode concluir aí, ó? Que a distância do ponto AP é igual à distância do ponto BP, né? É igual. Então, se é uma igualdade, agora é só substituir aí os valores na equação. Substituindo os valores na equação, nós vamos ter aqui, ó, distância de AP ao quadrado é igual à distância de P elevado ao quadrado. Mas por que fizemos isso aqui, professor? Porque nós queremos chegar aqui, ó, né? A nossa fórmula. Então, 2 menos K, que é o valor que temos aí na questão, né? 2 menos K elevado ao quadrado, mais 4 menos 2, que é igual a 3 menos K elevado ao quadrado, mais 1 menos 2. E que fórmula essa daqui? É a fórmula da distância, ó. Tá aqui, ó, x1 e aqui tá o x2, correto? Aqui tá o y1 e aqui tá o y2. E, professor, mas aqui tem um K.
Beleza, nós queremos encontrar o K. Bom, aí aqui nós temos uma diferença de quadrados e aqui temos uma diferença de quadrados. Vamos resolver, né? Resolvendo, nós vamos ter passo a passo aqui, ó. Observe passo a passo. E aí a gente vai chegar nessa equação aqui do segundo grau. O que a gente pode fazer aqui, ó? Nós podemos simplificar essa equação, isolando K ao quadrado e K ao quadrado. Por quê? Porque quando passar para o primeiro membro vem negativo, né? Então vamos isolar esses membros e vai ficar K menos K ao quadrado menos 4K mais C igual a 10 menos 8. Bom, isolando aqui esses dois termos, né? Eliminando, vai sobrar o quê? 2K. 2K é igual a 2, então o K é igual a 1. Quanto vale o K? 1. Então a distância aí, ó, em relação ao K, a constante, é igual a 1. Tranquilo? Beleza? Então nós fizemos aí, ó, a correção da segunda questão. Temos a terceira, que é uma questão bem legal também nessa mesma página, 38. Vamos comentar ela com vocês. Vamos lá. Terceira questão. No plano cartesiano, os pontos A e B têm coordenadas dadas em função de um ângulo alfa. Isto é, A é menos seno de alfa e cosseno de alfa, e B é cosseno de alfa e seno de alfa. Nessas condições, determine a distância entre dois pontos. Pessoal, novamente, não fugiu aí relações trigonométricas, apareceram aí, né? Bom, tá aqui elas, né? Uma observação importante. Sino quer dizer seno, tá bom? Só o I, que no caso é o E. Quando você vai digitar no Word, ele aparece I, tá? Então é seno aqui, tá bom? Então tá aqui, ó. Aqui é uma distância, né? Então substituindo aí na simplificação com uma diferença de quadrados de dois termos, e aqui a diferença de quadrados, se substituir os valores, vamos encontrar aqui, ó, essa equação toda. Tudo isso é igual a quanto? É igual a 1, né? Então, substituindo agora os valores, vamos ter aqui, ó, que a distância de A e B é igual a raiz quadrada de 1 mais 1. E quanto é a raiz quadrada de 1 mais 1? Vai ser igual a raiz quadrada de 2. Tudo isso simplificado deu 2. Ó, como é que você chegou a esse resultado, professor? A gente foi simplificando, ó. Nós temos aqui, ó, valores positivos e aqui nós temos do outro lado valores negativos. Simplifica, vai dar 1 e 1, tá bom? 1 mais 1 vai dar igual a raiz de 2. Terceira questão, corrigida. Vamos para a próxima. Só estou um pouquinho mais rápido, porque daqui a pouco a gente vai voltar aí com vocês esse conteúdo para a gente tirar qualquer dúvida, tá bom? Só para ajudar você a entender. Bom, agora vamos para a próxima questão. Já aí na página de número 39, a 4 eu vou deixar para você, a 5 eu vou deixar para você. Vamos fazer aí a questão número 6. A questão número 6 temos essa afirmação, ó. Determine o valor da constante real K para que o triângulo ABC no plano cartesiano converte-se a K e 4, B menos 7, 2K menos 1 e C00 seja um retângulo no vértice C. Então, fazendo aqui, ó, um triângulo tem 3 lados, né? Então, fazendo a operação aqui, ó, nós temos a distância de A e B, distância de A e C, distância de B e C. Resolvendo, temos o seguinte, substitui aqui os valores, ó, nós temos aqui a diferença, né? E fazendo toda a simplificação aqui de um lado da igualdade esse valor, do outro lado da igualdade esse valor, tá bom? Só substituir os valores aí, nós estamos fazendo da equação. Queremos descobrir quem, professor? O valor de K. Então vamos lá. Faz aqui o nosso cálculo, K elevado ao quadrado. Distribui, né? Isso aqui é um quadrado perfeito. Soma e aqui temos a diferença, né? E aí substituindo todos esses valores encontramos essa expressão aqui. E agora, professor? Agora nós vamos simplificar. Quem vai ser simplificado? O K ao quadrado com K ao quadrado simplifica. O K ao 4K ao quadrado com 4K ao quadrado simplifica. E vai restar quem? Isso aqui, ó. 5K ao quadrado menos 6K mais 74. Simplificando novamente mais uma vez, ó, ou seja, eliminando aqui o que tem em comum, nós vamos ter menos 6K mais 4K igual a 66 menos 74. Chegamos a uma equação de primeiro grau. Resolvendo a equação de primeiro grau, temos que K igual a 4. Ok? Tranquilo? Então, beleza. Então, aí nós fizemos mais essa questão. As demais vocês irão fazer aí, ó. Ou a gente vai continuar na próxima aula a correção, mas tem algumas questões que vocês vão fazer agora, tá bom? Acompanhando aí o raciocínio que o professor mostrou para vocês. Vamos lá para as questões que vocês terão que resolver aí no livro. Vamos lá. Questões que vocês irão resolver agora para o professor Euler. Olha aí, ó. Essas questões que eu quero que vocês resolvam agora, tá bom? Livro didático, a página 38 e 39, a questão 1, a letra A e letra B, e a questão 4 e 5.
livro de atividade, a página 8 e 9, a questão 9 a 11. Você vai resolver essa questão, tá? Só lembrando que é para praticar agora. Qualquer dúvida, mesmo você tiver, você pode mandar mensagem para o professor Euler, tá bom? Vou estar no aguardo aí da sua dúvida e da sua pergunta. Bom, por hoje é só, pessoal. Meu muito obrigado. Na próxima aula a gente vai estar comentando novamente esse assunto e finalizando essa parte aí sobre plano cartesiano, dando continuidade, tá bom? Vamos lá, façam agora essa atividade para enviar para o professor as fotos, tá bom? Estarei esperando para essas atividades de vocês. Grande abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau.